Olá pessoal, boa noite. Mais uma semana de giro de ideias. Estou aqui hoje com meu amigo Lucas. Tudo bom, Lucas? Tudo bem? Boa noite galera. Ou bom dia, né? Dependendo da hora que vocês estiverem nos assistindo, nos ouvindo. Um prazer estar aqui novamente com o Thiagão aqui na posição do nosso host preferido, né? Vamos tentar. Dodô, que é o nosso host principal, mas pelo giro de ideias, é isso que a gente faz. Se não tem um, vem outro e a gente vai se ajudando. Vamos nessa. O tema de hoje é super interessante. Como sempre, o Thiago, eu curto muito trazer esses temas sobre pautas geográficas e de meio ambiente. Estou aqui com o convidado Ricardo Rodrigues, certo? Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui no Giro de Ideias. Muito bom. Hoje o tema a gente vai falar sobre a importância das áreas protegidas e unidades de conservação na cidade de São Paulo. Também vamos passear um pouco sobre as legislações ambientais, né, que tem aquelas escalas municipais, estaduais, federais. E o Ricardo vai trazer um pouco de luz a essas questões das leis ambientais e como elas são aplicadas hoje no território brasileiro, né? Ter uma conversa uma linguagem mais simples para a gente conseguir compreender um pouco esse campo. Vou fazer a apresentação, estou com uma cola aqui do nosso convidado. Ele é gestor ambiental, pós-graduado em planejamento ambiental pela Universidade de Santo Amaro e mestrando em mudanças climáticas pela Fundação Universitária Ibero-Americana, atuando no momento na gerência de cadeias produtivas, GCP, pela ADSAMPA. É isso, né, Rodrigo? É isso mesmo, ADSAMPA. É responsável pelo projeto Semeando Negócios e Sampa Mais Rural, acelerando hortas, trabalhando com inclusão produtiva e geração de renda, avanço na economia circular e combate e mitigação das mudanças climáticas, por meio de manutenção das características rurais na cidade de São Paulo. Experiência na gestão de unidades de conservação, que possuem grande importância para a cidade de São Paulo, pois resguardam os mais significativos remanescentes florestais, promovendo a conservação da biodiversidade e a manutenção de serviços ambientais indispensáveis à qualidade de vida a toda a população do município, tais como produção de água, regulação climática, conforto térmico e lazer socioambiental. Faltou alguma coisa? Não, tá bom. Sempre falta, né? Tá sem currículo o nosso convidado aqui. Já dá pra ver que tem conteúdo bom, hein? De qualidade aqui hoje. Tem conteúdo bom. Vamos para a primeira pergunta, então? Vamos nessa. Pra gente dar um contexto pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, Ricardo, você consegue trazer de uma forma bem simples mesmo, o que é o meio ambiente? Perfeito. O que é o meio ambiente? Parece ser uma pergunta simples, porque nós estamos no nosso meio, né? Mas não é tão simples assim, né? O meio ambiente é uma questão muito complexa e que precisa permanentemente estar em pauta nas discussões. E quando me perguntam sobre o que é meio ambiente, eu gosto de trazer as definições que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior traz, né? Então, a Constituição Federal, ela define o meio ambiente em 4 grandes esferas. Então, a gente tem o meio ambiente físico, que é a fauna, a flora, a natureza, né, a floresta, os animais, que está grafada e evidenciada no artigo 225. A gente tem o meio ambiente cultural, e aí é preciso entender como meio ambiente cultural o patrimônio cultural, artístico, arqueológico, as manifestações culturais e populares. Então, isso está grafado no artigo 215. A gente tem o meio ambiente artificial. Então, nós estamos aqui no meio ambiente artificial, um prédio construído por nós seres humanos. Então, nós temos os conjuntos de edificações, estruturas urbanísticas que compõem o ambiente das cidades. Então, esse é o meio ambiente artificial, grafado ali no artigo 182 da Constituição. E a gente tem o meio ambiente do trabalho. A gente está aqui com segurança do trabalho, né? Exato. Trabalha no meio ambiente do trabalho, que é um conjunto de condições existentes no locais de trabalho das pessoas, que precisam e que têm necessidade de se ter alguns critérios e diretrizes para que a pessoa tenha
uma qualidade a contento para realizar o seu trabalho. Então essas são as definições que a nossa Constituição traz para a questão do meio ambiente. Mas o meio ambiente é o meio em que estamos, é o meio em que vivemos. E ele pode ser diverso e dentro de cada local do planeta tem uma característica e uma importância peculiar. Muito interessante. Seguindo nessa linha, já que você entrou um pouco nas leis, quais os principais marcos temporais e de legislação ambiental que nós podemos falar um pouco hoje? Olha, Tiagão, a gente tem o Brasil, hoje no cenário mundial, um dos países com o arcabouço legal mais completo. Apesar de todos os desafios, né, e de todo o histórico do nosso país, a gente tem uma estrutura legislativa muito robusta e muito interessante. Inclusive, a nossa Constituição de 88 é considerada a Constituição cidadã, uma Constituição exemplo para demais países. Então, o grande desafio do Brasil, eu costumo dizer que não é o arcabouço legal, mas sim a aplicabilidade dessas legislações, né? Acho que antes até falar um pouquinho sobre os marcos temporais na questão ambiental, é importante a gente entender, quando a gente vai começar a falar de legislação, entender um pouco da hierarquia das leis, né? Porque às vezes quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, não consegue entender o porquê que tudo que você vai fazer na vida, né, no trabalho, sobretudo no que tange as políticas públicas, envolve legislações, porque é a forma de se ordenar a convivência em sociedade. E a hierarquia das leis é importante dizer o seguinte: a gente tem a Constituição Federal, como eu já disse, a Carta Magna, a Lei Maior, é a lei que rege as outras leis, né? Deve ser a nossa diretriz primordial e principal na aplicabilidade das demais legislações. A gente tem as emendas à Constituição. Então, são complementos necessários à Constituição. A gente tem as leis complementares e as medidas provisórias na hierarquia. Depois a gente tem as leis ordinárias, os tratados e convenções internacionais que são muito importantes. Nós temos as leis delegadas, a gente tem os decretos, as resoluções, instruções normativas e, por último, a gente tem as portarias. Você trabalha com todas elas, praticamente. Acho que todos nós aqui trabalhamos com todas elas em algum momento. Vai passar pela vida de cada um. Da nossa atividade profissional ou da vida cotidiana. Acho que todo mundo trabalha com legislação. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política, eu não gosto de lei, mas a legislação faz parte da vida dela, a política faz parte da vida dela. Então, talvez a gente não tenha a opção de gostar ou não gostar, a gente precisa entender. É importante ter conhecimento para entender a importância desses instrumentos na sua vida, né? E na questão ambiental não é diferente, né? A questão ambiental tem um histórico muito longo de evolução, e aí a gente pode falar um pouquinho, você perguntou sobre os marcos temporais. Então, a nível de Brasil, né? Não vou me ater às legislações internacionais, talvez citar aqui um pouco as conferências, mas a nível de Brasil, a gente tem, eu posso trazer uma linha a partir do Código Florestal, que, na minha opinião, é uma legislação muito importante, e eu estava até falando com o Thiago outro dia, a gente estava conversando antes de planejar essa conversa aqui no podcast, eu estava dizendo para ele o seguinte: se o Brasil, né, tivesse tido condições desde 65 de cumprir todas as diretrizes grafadas no Código Florestal, a gente não teria talvez 80% dos problemas que a gente tem hoje no Brasil. Lembrando, o Código Florestal, uma parcela desse monte de lei que você citou, né? Uma parcela de um monte de legislações que a gente vai ver de agora por diante, mas que é uma muitíssimo importante, que versa, por exemplo, sobre as APPs, as áreas de preservação permanente, associada a cursos d'água. Tomar aqui um golinho de água, nosso bem maior. Sempre bom, né? Sem ela a gente não vive, e a gente maltrata demais esse recurso natural, a gente cuida muito mal desse recurso natural. E lá atrás, em 1965, o Código Florestal já estabelecia uma série de diretrizes, regras, critérios necessários para proteger esse bem.
Então a gente tem as áreas de preservação permanente, as APPs de topo de morro, justamente para garantir a preservação e conservação ambiental dessas paisagens importantes e também garantir que não haja ocupação nessas áreas que hoje deram origem, né, ao longo do tempo para as áreas de risco, que a gente vê que as pessoas sofrem muito, sobretudo agora frente aos eventos advindos das mudanças climáticas, né? Então a gente tem uma desregulagem, né? A gente tem eventos extremos associados às mudanças climáticas. E se a gente tivesse aplicado essa legislação lá atrás, pelo menos a partir de 65, a gente teria minimizado muitos problemas que hoje ocorreram por não ter observado essa legislação. Mas a gente pode ir adiante, né? A gente tem, depois, em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente, e aí você tem um arcabouço completo que versa sobre os critérios, sobre o que é necessário para garantir a preservação e a conservação ambiental dos recursos e o uso dos recursos naturais de forma sustentável. Isso lá em 1981, antes inclusive da Constituição. Aí a gente tem em 88 a Constituição Federal, né, com o artigo 225, versando sobre a questão ambiental de forma muito clara. Aí a gente tem em 97, dando um pulinho mais para frente, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi uma política muitíssimo importante, que também subsidiou os estados e municípios a elaborarem suas próprias políticas, né, a nível estadual e municipal, para tratar especificamente dos recursos hídricos. Aí em 98 a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, essa legislação extremamente importante que a Lei 9.605, que criminaliza as ações contra o meio ambiente. Até então, ficava difícil você autuar um criminoso que realizou alguma atividade danosa ao meio ambiente. E em 99 a gente tem a Política de Educação Ambiental, que também subsidiou políticas a nível estadual e municipal. E aí, em 2000, a gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, né, o SNUC, a Lei 9985. É federal? Federal, uma lei federal, 9985, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que talvez é o tema que a gente vai se aprofundar aqui. E a importância de você ter instrumentos que balizam e dão condições do gestor público, da sociedade civil, né, da sociedade como um todo, de entender a importância e criar ferramentas necessárias para a preservação e a conservação ambiental. Aí aqui a gente talvez possa falar a nível de cidade de São Paulo, né? Então, por que a cidade de São Paulo? Porque a cidade de São Paulo precisa ter áreas protegidas e ter unidade de conservação, né? E aí a gente tem em 2006 o Programa Nacional de Áreas Protegidas, que aí também extrapola a unidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de áreas protegidas e unidade de conservação. E aí você tem em 2009 a Política Nacional de Mudanças Climáticas e em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então são arcabouços, são marcos legais que eu separei aqui, que eu achei muito importante, Thiago, a gente poder mencionar aqui na nossa conversa. É muito legal, porque a gente está fazendo esse afunilamento, né, das leis até chegar na cidade de São Paulo com um estudo de caso aqui e começar a discutir um pouco mais sobre esse tema. Antes de partir para a próxima pergunta, eu lembro que a gente conversou também que tem uma diferença entre conservação e preservação, é isso? Ah, sim, perfeito. Então, você conseguiria explicar para a galera? Vou tentar explicar de forma mais clara, mas de forma bem simples, a gente precisa entender a preservação como algo intacto. Então, eu estou preservando esse objeto. Como é que eu vou preservá-lo? Manter intacto. E a conservação, eu vou usufruir, eu vou interagir, eu vou me relacionar com esse objeto. Se tratando da natureza, é isso. Então, preservar uma paisagem, preservar um fragmento florestal, preservar um recurso hídrico, preservar é manter intacto. Utilizando hoje tecnologia, ferramentas, instrumentos de gestão para manter aquele meio ambiente intacto.
E a conservação é o conceito de você interagir com o meio. Entendi. Então, de você compatibilizar os usos com a preservação e a conservação ambiental. Então, a diferença entre os dois é basicamente essa. Um você deixa intacto e o outro você interage. Você se relaciona de alguma forma, faz uso do espaço. Aquilo que a gente estava conversando lá fora sobre ecoturismo, por exemplo, é uma forma de conservação, né? Porque você está em contato constante com aquela natureza, adentra naqueles espaços e você está fazendo o uso de alguma forma dos recursos que aquilo provém. Perfeitamente. Existem hoje existem uma série de soluções baseadas na natureza que possibilita você fazer usufruto de determinado local, de determinado recurso natural, de determinada área, a fim de compatibilizar esse uso, minimizando os impactos ambientais, né? É importante a gente dizer que aonde tiver atividade humana vai ter impacto. Sim. Não tem como, né? Não adianta a gente também ser hipócrita e dizer que não, vamos usar e a gente vai manter. Por isso que tem a diferença de preservação e conservação, né? Você quer manter intacto, você não usa, deixa Sim. quieto lá. Você quer conservar, então você vai encontrar mecanismos, metodologias para você minimizar o seu impacto. O seu impacto ele vai acontecer. Onde há o ser humano, há impacto em relação ao meio ambiente, mas a gente pode compatibilizar e minimizar esses impactos ao máximo. Então, buscando soluções para diminuir os impactos sobre aquele meio ambiente, sobretudo a biodiversidade local, os animais que interagem, a fauna e a flora. Então, é importante hoje, você tem uma série de conceitos. Um deles é o ecoturismo, né? O ecoturismo de forma responsável, planejada. Ele possibilita que as pessoas tenham acesso a um recurso natural, uma cachoeira, a floresta, aos animais, de forma a não prejudicar a interação, o ciclo ecológico, a interação entre os seres e o meio. Então, o ecoturismo é importante. Agora, uma coisa que eu queria dizer é que a gente falou aqui da linha do tempo, né, do arcabouço brasileiro, né, legal brasileiro na área ambiental, trouxe aqui algumas legislações importantes, mas vale lembrar também que, Ricardo, da onde que surgiu essas legislações? Não, o mundo vem discutindo o meio ambiente já há muito tempo, e a gente continua discutindo, né, estamos no ano da COP, né, COP 30 vai ser aqui no Brasil, em Belém, e essas discussões, de forma mais calorosa, de forma mais emblemática e participativa entre vários países, a gente pode destacar Estocolmo em 1972, né? Que a gente teve a grande conferência de Estocolmo, que trouxe luz aos problemas, já prevendo que nós teríamos, né? A partir do século, no mesmo século e no século seguinte, do qual estamos, problemas com eventos extremos que na época não se chamavam mudanças climáticas, né? Falava de aquecimento global. Vamos ter problemas com aquecimento global. Então, ocorreram várias, e irá ocorrer, a gente está prestes a sediar uma COP aqui mais uma COP no Brasil, mas a gente tem também esse histórico, né? Então a gente tem Estocolmo 72, a gente tem a conferência, a famosa ECO 92, que é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, aqui no Rio de Janeiro. Aí nós tivemos, em 83, ou melhor, em 90, a gente teve a ECO 92, a gente teve no ano 2000 a Assembleia Geral das Nações Unidas, a gente teve em 2002 a Rio+10 com a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2012 a Rio+20, que foi extremamente polêmica, mas que balizou também várias dessas legislações que eu falei a nível nacional, foram desdobramentos dessas discussões a nível global. Então é importante dizer que o mundo também estava discutindo. E das duas formas, né? Pessoas, o poder público, instituições, pessoas relevantes da sociedade civil e do mundo empresarial a favor do meio ambiente
e pessoas contra. Essas discussões sempre têm essa linha. E a gente teve em 2015, talvez um grande marco dessas discussões a nível global, a instituição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, né? Que balizam uma série de políticas de gestão ambiental nas empresas, sustentabilidade, e que também norteiam as políticas públicas implementadas por órgãos públicos, né? Então, o meio ambiente, ele tem sido pauta. Os cientistas vêm falando, né? Todo mundo vem falando. Ele tem sido pauta, né? Mas ele não tem sido prioridade. Esse é isso que eu tenho dito quando eu tenho oportunidade. O nosso desafio, talvez agora, é a aplicabilidade dos instrumentos, das legislações, e a gente fazer valer todas essas discussões, valer o esforço da academia, dos cientistas, dos atores que se disponibilizaram a discutir de forma afinca a questão ambiental, trouxeram luz à problemática e de se valorizar o meio ambiente e as pessoas, né? Então, nós fazemos parte do meio ambiente, os seres humanos, as pessoas, as cidades, as populações, e a gente não tem tido, na verdade, avanços significativos e esperados pela comunidade científica, pelos profissionais da área de meio ambiente, e as mudanças climáticas se tornaram a urgência do presente. A gente precisa, na verdade, não só tomar providências, mas a gente precisa correr atrás do prejuízo. Partir para ação. Partir para ação. Não tem mais tempo, né? Então, por exemplo, a gente está no ano de 2025, século XXI, a maior cidade da América Latina, e a gente ainda tem um rio que corta a cidade totalmente poluído, totalmente degradado. Triste, né? E aí, assim, eu tava vindo pra cá e aí eu passei pelo rio, né? E aí eu falei, caramba, como a gente acaba normalizando essa situação. É um rio morto. E, ao longo dos anos, a gente tem esforços, né, para o tratamento do rio, mas a gente vê claramente que ainda não é o bastante. A gente precisa avançar. E avançar, por exemplo, para solucionar um problema como o Rio Pinheiros, Rio Tietê, né, o canal Jurubatuba, enfim, toda essa estrutura hídrica, não é um desafio fácil, porque você precisa ter uma política de continuidade, né? E a gente tem um problema com a continuidade das políticas públicas, né, por várias razões, né, que talvez não é o foco da nossa discussão hoje. Mas a continuidade de políticas públicas, ela é muitíssimo importante para que você tenha ações com começo, meio e fim, de forma concreta. E o meio ambiente precisa estar na pauta. Precisa estar na pauta do planejamento urbano, precisa estar na pauta da saúde, da educação, sobretudo da educação. A gente precisa falar de meio ambiente no trabalho, a gente precisa falar de meio ambiente na cultura, a gente precisa falar de meio ambiente em todos os fóruns. O meio ambiente tem que... Todo mundo que vocês entrevistarem aqui, de alguma forma vocês têm que tocar no meio ambiente, porque as pessoas precisam, ainda que a pessoa seja um profissional de tecnologia, de TI, ela precisa entender conceitos básicos de meio ambiente, porque ela é o meio ambiente. Ela está dentro dele, né? Está dentro dele. Então, todos somos parte, né, do meio ambiente. Todos nós. Então, legal trazer essa perspectiva. Eu acho que muita gente não tem, né? E isso é importante. Pegando esse gancho que você trouxe né, dos rios e a parte hídrica da cidade de São Paulo, eu queria te perguntar sobre a importância do cinturão verde da reserva da biosfera e da área de proteção e recuperação aos mananciais Billings e Guarapiranga, né? E qual que é a importância para a cidade de São Paulo? Legal, cara, excelente pergunta. Então a região metropolitana que envolve a cidade de São Paulo, né, o município de São Paulo, a região metropolitana é composta por vários municípios. E esses municípios estão dentro de um cinturão verde da reserva da biosfera, né, reconhecido pela Unesco e por vários outros órgãos internacionais como muitíssimo importante pela sua rica biodiversidade e os seus
valiosos recursos hídricos e biodiversos existentes nesse cinturão. Então, houve um esforço de integração diplomática até, intersecretarial, intersetorial, intermunicipal, para que se preservasse os fragmentos restantes, né, que sobraram dos menos de 3% da Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica, que infelizmente nós temos hoje. Então, um esforço conjunto para se preservar esse cinturão verde da reserva da biosfera. Quando a gente fala de Mata Atlântica, só para vocês terem uma ideia, sobraram da cobertura original da Mata Atlântica menos de 3%, segundo as recentes pesquisas da academia, que versam sobre o tema. E a Mata Atlântica, o bioma da Mata Atlântica, ele é tão rico quanto o bioma da Amazônia. Então, em volume, em proporção, a Mata Atlântica está muito menor atualmente do que o bioma da Amazônia, por exemplo, e é mais rico e tem mais biodiversidade do que a Amazônia. Nossa. Então, por isso ela é considerada um hotspot, uma área com alto nível e grau de risco. Isso faz com que a gente tenha esforços necessários para a preservação e a conservação ambiental desse conjunto de paisagens, de florestas, de Mata Atlântica, em alguns pontos, em alguns municípios, você tem o cerrado com manchas e ocorrência de Mata Atlântica, em alguns, inclusive, você tem a Mata Atlântica com fragmentos de cerrado, né, que é um misto. Em algumas faixas da região metropolitana você tem a transição entre os dois biomas, e na cidade de São Paulo, pontos onde ocorre o cerrado, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Que a cidade de São Paulo, ela não é predominantemente de Mata Atlântica. Ela é Mata Atlântica em alguns pontos, mas ela também é cerrado em alguns pontos, né? E inclusive isso leva à origem de alguns nomes de alguns bairros da cidade de São Paulo, né? Como Campo Limpo, Campo Belo, Capão Redondo. Então eram campos naturais de cerrado que originaram o nome desses bairros, né? Interessante então, isso. E aí por isso que às vezes a gente que é da área ambiental, a gente passa assim em algumas ruas e avenidas e vê um plantio de arborização urbana, por exemplo, com espécies da Mata Atlântica, né? E em locais que a gente sabe que a espécie natural ali seria de espécie de cerrado, né? Então a gente precisa adequar também, fazer esses estudos necessários para realizar intervenções compatíveis com a realidade, a realidade original daqueles locais. E não tem como falar de São Paulo, né? A gente falou um pouquinho do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, mas não tem como falar de São Paulo sem falar das represas Billings e Guarapiranga, né? Represa Guarapiranga, por exemplo, é a praia do paulistano, né? Sim. E ainda hoje poucas pessoas conhecem a represa, mas assim, então é importante resgatar um pouquinho o histórico das represas, né? Porque a gente bebe, provavelmente essa água veio de um desses dos 3 reservatórios que abastecem a cidade, né? A Billings, o conjunto Billings Guarapiranga ou da Cantareira, né? Sim, o Guaraú, o sistema Guaraú, né? Sistema Guaraú, né? Toda a Cantareira. Então, só para vocês terem ideia, a represa Guarapiranga foi construída em 1906. Caramba, tudo isso? 1906, é bem antigo, né? E em 1929 teve uma crise hídrica gigantesca na cidade de São Paulo. Gravíssima. É muito, muito semelhante à que nós tivemos recentemente, 2012, 2013. Acho que 2013, 2014. A gente teve uma crise hídrica séria, que a gente ficou com os reservatórios lá embaixo. Lá em 1929, a gente teve uma crise hídrica muito séria, e quem sustentou o abastecimento de água foi a represa Guarapiranga, que não foi construída para esse fim. Né? A represa Billings e Guarapiranga foram construídas para o abastecimento, para a geração de energia. Entendi. Elétrica, e não abastecimento de água. Mas lá, em 1929, com essa crise hídrica, já se pensou, né, em como adaptar toda a estrutura que foi construída para a geração de energia
para abastecimento de água, uma vez que a cidade também estava em franco crescimento, desenvolvimento, depois veio a Revolução Industrial e tudo que a gente vê hoje na cidade de São Paulo de forma muito rápida, né? A cidade de São Paulo cresceu de forma muito rápida. E aí, a represa Billings ela é um pouquinho mais velha, né? Ela veio em 1925, né? A represa Billings veio um pouquinho depois. Mas, tanto a represa Billings como a represa Guarapiranga, elas configuram o Plano Serra, né? Que é um grande plano que envolveu a retificação do Rio Tietê, a retificação do Baixo Pinheiros, do Alto Pinheiros, do Canal Jurubatuba, para possibilitar a reversão do rio, para você manter o nível da represa Billings a contento para gerar energia em Henry Borden, em Cubatão, na Serra. Por gravidade, você gerar as turbinas que tem, quando a gente desce ali pela rodovia dos imigrantes, a gente vê umas tubulações bem grandonas na serra. Tem muita gente que acha que é óleo, né? Antigamente eu vi o pessoal falar, ali é da Petrobras, desce óleo, sobe óleo, sei lá, combustível. Não, ali desce água. A água da represa Billings, que gera energia em Henry Borden, que foi extremamente importante para o desenvolvimento industrial, tanto de Henry Borden como da própria cidade de São Paulo, e que lá atrás, na década de 80, teve muitos problemas, né? A gente teve a triste vou dizer assim, triste título que Cubatão se tornou a cidade mais poluída do mundo, né? Exatamente. Década de 80, né? E aí a represa contribuiu para isso, né? Mas, hoje, são dois reservatórios muito importantes que estão sofrendo muito com a degradação e o crescimento desordenado às suas margens, que compreende a região metropolitana e que compreende o cinturão verde da reserva da biosfera. E aí cada município, o estado, né, e os municípios têm as suas políticas internas para garantir a preservação e a conservação ambiental, a manutenção dos recursos hídricos, né, que hoje são usados para recreio, para lazer, mas para abastecimento. O objetivo principal das represas é o abastecimento público, né? E aí para isso foram criadas duas leis, né? Então a gente tem a lei específica da Billings, que foi em 2009, e em 2006 a gente tem a lei específica da Guarapiranga, né? Então, que são as leis que instituem as áreas de proteção e recuperação aos mananciais Billings e Guarapiranga, né? E aí, dentro dessas legislações, a gente tem uma série de diretrizes, programas de gestão, políticas públicas que devem ser implementadas em prazos específicos para garantir que esses recursos naturais estejam preservados. Quando você fala dessa área que foi preservada, ela está dentro dos territórios especiais protegidos, que seriam a ETEPs? ETEPs. Seria isso? Ou não? Seria. Na verdade, assim, a gente tem ETEPs, os espaços territoriais especialmente protegidos. Aí dentro de ETEPs, a gente tem as áreas protegidas. E aí, dentro de áreas protegidas, a gente tem as unidades de conservação. Então, assim, uma unidade de conservação, ela não necessariamente é uma área, ela não necessariamente ela é uma... então, uma ETEPS, né, e uma área protegida não necessariamente é uma unidade de conservação, ou pode estar numa unidade de conservação, e uma unidade de conservação sempre estará dentro de uma área protegida e de uma ETEPS. Então a gente tem ETEPs que não são unidade de conservação, um exemplo, as APPs, grafado no Código Florestal, né, as áreas de preservação permanente, são espaços territoriais especialmente protegidos, porque tem uma lei que rege sobre elas. E a gente tem as unidades de conservação, que dentro delas, né, seja ela da categoria de proteção integral ou de uso sustentável, você tem áreas protegidas e pode ter algumas ETEPs sobrepondo o território de unidade de conservação. Então, a área de proteção e recuperação dos mananciais Billings e Guarapiranga são áreas protegidas, não são unidade de conservação. E
APA, né, Área de Proteção Ambiental, é uma unidade de conservação e que não necessariamente está dentro de uma área uma área protegida grafada, né, que é o caso da área de produção e recuperação dos mananciais, ou um espaço territorial especialmente protegido. Mas, na verdade, esses conceitos se sobrepõem. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, eles se sobrepõem. É muito interessante que, do ponto de vista legal, que nem você falou, parece que não precisa mais de lei ambiental, né? A gente só precisa fazer o básico da lei ambiental que existe, né? Que é o que o Estado meio que não faz, né? Assim, tenta fazer alguns grupos, alguns atores. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, vamos lá, a gente falou aqui da área de produção e recuperação dos mananciais Billings e Guarapiranga, né? E falamos do Código Florestal, né? Então, sei lá, considerando o Código Florestal, né? E a criação, a construção das represas, né? Que são 2 lagos artificiais, né? Mas que tem uma composição paisagística e um papel ecológico ambiental importantíssimo, ainda que foram construídas, que foram artificialmente incluídas naquela paisagem. Mas se a partir daquele momento, né? Então a represa é uma de 1906, a outra de 1926. E aí o Código Florestal veio na década de 70 e 60. E a gente tivesse aplicado o Código Florestal sobre as áreas das represas, nascentes, né, que são os afluentes que abastecem, né, e formam a represa, a gente não teria problema. Já estaria bem. Tivesse aplicado, aí depois veio as leis específicas, né, e aí não foi o bastante, aí veio as APAs, né, no caso da cidade de São Paulo, aí em 2001, a cidade de São Paulo institui a primeira área de proteção ambiental municipal, de gestão municipal, a APA Capivari Montes. Em 2006, institui a APA Bororé Colônia, a área de proteção ambiental Bororé Colônia, a Lei 14.162. E aí começa a afunilar. Não, peraí, o Código Florestal não deu conta. Não, vamos fazer lei específica dos mananciais, né? Billings e Guarapiranga, não deu conta. Não, vamos fazer a APA. Não deu conta. Aí veio o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, 9985 de 2000, institui o sistema, instituiu as APAs, não conseguiu conter o crescimento desordenado, enfim, a degradação ambiental. Então vamos instituir os parques naturais, são unidades de conservação de proteção integral. Aí hoje a gente tem fragmentos florestais preservados, ou seja, intacto, boa parte do perímetro desses parques. Mas é importante dizer que cada um desses momentos, dessas legislações, deixaram um legado, né? Então, sim, hoje muitos instrumentos e programas, projetos de incentivo à sustentabilidade que a cidade de São Paulo, por exemplo, hoje tem para garantir a preservação, conservação ambiental, né? A gestão ambiental e sustentável de propriedades, dos recursos naturais, vieram a partir dessas discussões, né? Então, lá no Comitê de Bacias, que discutiu a área de mananciais, saíram uma série de diretrizes, instrumentos legais para estabelecer e balizar, por exemplo, a implantação das APAs. E das APAs, a partir da sua lei de criação e posteriormente da elaboração do seu plano de manejo, que é o manual de instrução de cada unidade de conservação, se estabeleceu o regramento, né, o que eu costumo dizer assim, que é o manual de instrução mesmo, porque é realmente um manual de instrução. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, e se você tiver alguma ideia a partir disso, você precisa discutir em um fórum de discussão que chama Conselho Gestor, da unidade de conservação, que ele é paritário entre a sociedade civil e o poder público para discutir os instrumentos de gestão daquela área de proteção ambiental ou daquela unidade de conservação. E a partir dessas discussões, dentro desses fóruns, foram surgindo a necessidade de se utilizar de outros mecanismos e ferramentas para conseguir garantir, né, que ocorresse na cidade de São Paulo, por exemplo, a preservação e a conservação dos mananciais.
E apesar de todos os desafios e de todos os problemas que a gente tem enfrentado na cidade, eu estou otimista no presente, em dizer para vocês que a gente está num momento interessante da gestão pública, da gestão ambiental da cidade de São Paulo, porque como desdobramento dessas discussões que começou lá no SOS Mananciais, que começou na década de 90 de forma mais incisiva depois da Eco 92, e depois com os movimentos sociais e o poder público trabalhando junto com os movimentos sociais, a gente conseguiu avançar muito e hoje a gente vive um momento favorável para a questão ambiental na cidade de São Paulo. Então a gente tem parques e unidades de conservação sendo implantados, sendo ampliados e sendo... E a área, a área de coberta, a área de cobertura vegetal da cidade, né, a área de fragmentos de Mata Atlântica está ganhando maior proteção. E a gente tem hoje uma série de políticas públicas que fomentam o desenvolvimento sustentável na cidade. Então a gente vive um momento interessante. Que bom. Não é... Eu estou otimista, a gente precisa estar em algum momento, Em algum momento, né? A gente precisa estar. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Acho que é importante dizer também, porque senão as pessoas acham que é só problema, né? Exato. E então a gente teve, ainda falando das represas, os anos de ouro das represas, né? Então você tem ali a década de 50, a partir da década de 50, 60, 70, 80, os clubes de veraneio, os yates clubes, um fomento ao uso náutico esportivo das represas, não só para o abastecimento, mas junto a isso você tem também uns períodos de falta de planejamento urbano, habitacional, e educacional e que levaram uma ocupação desordenada, acelerada nesses territórios e que coloca em risco a qualidade da água, a interação dos seres vivos que interagem com aquele ambiente, né? Então, a biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, hoje você tem o Estado, de forma geral, a Prefeitura de São Paulo, né? Falando especificamente de São Paulo, com políticas bem interessantes para correr um pouquinho atrás do prejuízo, né? Muito legal. Você falou, né, trouxe aqui esse momento aí da cidade de São Paulo, né, que você enxerga aí, que existem algumas ações sustentáveis, né, muitas ações sustentáveis para que a gente possa minimizar os impactos ao meio ambiente. E aí eu queria trazer aqui também, fazer um giro aqui no assunto, te perguntar o que é a agricultura familiar e qual é a importância no cenário brasileiro. Cara, a gente Trazendo como... Desculpa, Ricardo. Trazendo como... Muito, muito boa o questionamento do Lucas. Trazendo como pano de fundo o próprio Cinturão Verde de São Paulo, né? Dentro desse contexto, já que a gente está falando mais especificamente de São Paulo, para exemplificar. Pô, Lucas, pergunta necessária, né? A gente falou da água, agora vamos falar do alimento, né? Sim. Todo mundo, nós aqui, para estarmos aqui hoje, já nos alimentamos em algum momento do dia. E o Thiago estava falando recentemente, fez uma viagem para Mato Grosso do Sul, né? Isso. E se assustou com a quantidade de monoculturas, né? Plantio de monoculturas lá no Mato Grosso. Na verdade, isso está acontecendo no mundo inteiro. Tem acontecido de forma acentuada no Brasil, de modo geral. E a gente tem tido perdas significativas dos nossos biomas, né? E daí por diante também da biodiversidade. Então, a sociedade civil tem se organizado, tem se mobilizado, tem cobrado o poder público, cada um dentro da sua esfera, federal, estadual, municipal, tem realizado algumas ações, mas a agricultura familiar, ela é necessária e a gente precisa trabalhar no resgate dela. A gente precisa resgatar a agricultura familiar, que foi da onde todos nós viemos, né? E que sempre funcionou. Então,
É comum a gente ouvir os nossos pais, os nossos avós falarem, por exemplo, das frutas de época. Sim. Não, Cara da porque é roça. a época da jabuticaba, é a época da pitanga, é a época de colher mandioca, é a macaxeira e assim por diante, cada um dentro da sua região, né? E a monocultura, né, e o Brasil hoje tem se tornado um país que ao mesmo tempo que a gente estamos no topo e no alto nível de tecnologia para produção de alimentos, de grãos, a gente também, na verdade, está perdendo variedade e produzindo, na maioria das vezes, commodities e não alimento de fato. Não que não seja importante, a gente precisa compatibilizar tudo isso. Agora, não dá para a gente devastar o cerrado da região central do Brasil para colocar sorgo, trigo e milho e chamar de agricultura. Agricultura sustentável, familiar. Né? Então a gente precisa das grandes safras, a gente precisa negociar com o mundo, a gente precisa estar no mapa da negociação do mundo por meio de produção de grãos, precisamos, mas também de alimento, também de segurança e soberania alimentar. Né? E a gente só garante isso. Se você for nutricionista, Lucas, ele vai falar para você assim: Lucas, para você ter uma alimentação saudável, seu prato tem que estar bem colorido. É verdade. Né? Então, e para estar bem colorido, não tem como por uma espécie só. Então, é importante a gente resgatar a agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela vai compatibilizar e utilizar de técnicas menos agressivas ao solo, ao meio ambiente, e vai garantir a variedade dos alimentos, né? Então, para a gente voltar a ter as frutas de época, né? Então, por exemplo, estamos na cidade de São Paulo, né? E a gente está no bioma da Mata Atlântica. A gente não vê as frutas nativas de Mata Atlântica oferecidas no mercado comum. Um cambucá, um cambuí, um araçá, uma uvaia, uma grumichama, um cambuci. A gente só tem o bairro do Cambuci, mas o Cambuci mesmo, né? Mas há iniciativas, por exemplo, da cidade de São Paulo, eu posso falar da cidade de São Paulo porque é onde eu trabalho, e trabalho na prefeitura de São Paulo, e a cidade de São Paulo tem realizado uma série de iniciativas para esse resgate. Então, a gente tem hoje uma série de programas e políticas públicas de fomento ao desenvolvimento da cultura, da agricultura familiar, da agricultura urbana e periurbana, da agroecologia, dos sistemas agroflorestais. Então, a gente tem avançado bastante. E a importância, eu acho que é valorizar, entender que a gente precisa, que o desenvolvimento ele precisa ser local. Então, eu preciso diminuir o deslocamento. Nós não precisamos necessariamente comer algo que vem do Nordeste, do Norte do país, né? Ou do extremo sul do país. Não, a gente tem que produzir a nível local. Quanto mais a gente diminuir as distâncias, a gente diminui o impacto, a gente proporciona o desenvolvimento local. E claro, compatibilizando as grandes áreas de produção. Mas eu acredito que a gente já tem área demais para plantar. Sim. Acho que agora é fazer o bom uso dessas áreas, né? Não dá mais para tirar o cerrado para plantar, tirar os pampas, tirar a Mata Atlântica, tirar a Amazônia, não dá mais. A gente precisa parar. Isso já está causando alterações, muitas até irreversíveis, ao clima, ao ciclo ecológico, ao meio ambiente que nós vivemos, e a gente está pagando preço. Então a gente precisa produzir alimento, a gente precisa produzir commodities, sim, a gente precisa estar no ciclo do desenvolvimento, mas com responsabilidade, porque então a importância da agricultura familiar, ela é nível extremo para o Brasil, para o estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Então, eu posso dar alguns exemplos do que hoje está acontecendo, né? Ricardo, só porque você fica falando que a cidade está fazendo alguma coisa, o que está fazendo? Então, a gente tem um programa chamado Sampa Mais Rural, na cidade de São Paulo. Sampa Mais Rural é um programa de assistência técnica de extensão rural a agricultores e agricultoras da cidade de São Paulo. Então,
O Lucas é um agricultor e ele tem um pequeno espaço. E ele não sabe como otimizar o seu espaço. Vai um técnico da prefeitura lá e fala, Lucas, para você otimizar da melhor forma esse espaço, você precisa plantar em curva de nível, você precisa usar determinado adubo, você precisa fazer determinada correção do solo. Então ele vai lá, colhe o seu solo, faz análise de água, vai recomendar, prescrever o que é necessário para a sua terra ser produtiva, e nisso ele vai estar propiciando o desenvolvimento local do bairro do Lucas. O Lucas vai vender para o seu João da esquina, que tem um mercadinho, que vai vender, e assim a gente vai desenvolvendo. Isso está acontecendo na cidade toda. Então a gente tem um programa Samba Mais Rural. Aí a gente tem um outro programa que é o Pagamento por Serviços Ambientais, não sei se já ouviram falar. Não. PSA Mananciais. Inclusive vocês entrevistaram uma pessoa que é responsável por esse programa aqui recentemente, que é o Rodrigo Martins. Então é um programa da prefeitura que a prefeitura fala, Tiago, você está preservando aí, tem nascente, você não vai desmatar, você vai manter ela em pé? Tá bom, então eu vou te pagar até R$47 mil por ano, para você manter intacta. Aí você tem umas regrinhas que você precisa seguir, ó, tem que plantar ali, tem que fazer uma cerca ali, você precisa adequar a sua propriedade, então a prefeitura vai lá e coloca anualmente aproximadamente R$45, R$47 mil. Aí o Lucas tá com a propriedade, já tá plantando agora, né? O Samba Mais Rural foi lá, ajudou ele a plantar. Aí ele quer também trabalhar o turismo. Então aí vem os programas Vai de Roteiro, que leva o turista até lá para fazer uma vivência rural na propriedade. E tem o Rolê Agroecológico, que é um projeto da prefeitura que leva todos os 6º anos da rede municipal para visitar uma horta, um parque ou uma unidade de conservação. Isso está acontecendo, a gente teve o piloto em 2024 e 2023 e ao longo de todo 2025 aconteceu o Rolê Agroecológico. Então são uma série de políticas públicas. Aí você tem a aceleração de negócios, aí tem o Semeando Negócios da ADESAMPA, em parceria com outra secretaria que é de Relações Internacionais, que por meio de edital seleciona projetos e ideias de negócios sustentáveis e fala, vou entrar com um aporte financeiro de R$30 mil, vou te ajudar a estruturar o seu negócio, vou estruturar o seu negócio para que você tenha a formalização do seu negócio, então fazendo toda a parte documental, CNPJ, MEI, emissão de nota fiscal, faz a adequação ambiental da propriedade, faz o cadastro ambiental rural, faz a inscrição no CIGEF, faz o georreferenciamento da propriedade e ainda te dá R$30 mil em ferramentas e equipamentos para você estruturar o seu negócio nas linhas de turismo rural sustentável e beneficiamento de produtos naturais. Então a prefeitura entra com aporte financeiro para ajudar você a estruturar a sua propriedade para o turismo rural sustentável. Então você tem uma série de políticas públicas hoje sendo implementadas. Isso é uma realidade. Você entra aí na internet, dá um Google que você vai encontrar. Qual o nome do projeto? Então a gente tem do ADESAMPA? A ADESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, né? Que presta o serviço para a secretaria. Que é uma agência, um serviço social autônomo ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então a agência, ela tem esse vínculo por termos de convênio com essa secretaria e desenvolve uma série de projetos, uma série de ações. Recomendo todo mundo que está nos assistindo entrar lá no site www.adesampa.com.br, vai ter muita coisa legal, muitos programas, inclusive um programa de podcast também, público, que funciona, que as pessoas podem ter acesso e gravar podcast como esse, e que tem trabalhado também no viés ambiental e da agroecologia, para fomentar o desenvolvimento sustentável na cidade de São Paulo. Então, tem um projeto ambicioso, gigantesco da cidade de São Paulo atualmente, que visa desapropriar até quase 11% do território do município para implantar novos parques e unidades de conservação, que já está em curso. E é bem interessante. A gente espera que a cidade de São Paulo seja capaz de executar e concluir esse projeto, que é o que vai garantir também a preservação e a conservação dos recursos naturais, sobretudo os mananciais, onde as duas represas juntas abastecem quase 1/3 da cidade, né? Esses territórios que você falou, Ricardo, são territórios que não construíram nada ainda, seria isso? E estão em mãos privadas? A desapropriação nada mais é que a compra de um imóvel, sim, né, por meio de um decreto de utilidade pública para fins de implantar um parque ou uma unidade de conservação ou qualquer outro equipamento público. Que cai na lei do uso social da terra, da Constituição, Estatuto da Cidade. Exatamente. Então não é que o governo vai lá e toma, né? Não, ele compra por meio de as pessoas são indenizadas.
né? Entendi. A desapropriação visa a compra, ou seja, a indenização por meio de todo um trabalho sério que é feito, de laudo para essas pessoas terem acesso a precificação correta de quanto vale o imóvel. E para esse projeto específico que chama São Paulo Capital Verde, visa a desapropriação, a compra, né, a aquisição de áreas com fragmento florestal, áreas de Entendi. mata. Então a Isso. prefeitura não compra casa de ninguém, compra Entendi. área de mata para implantar esses novos parques em unidade de conservação. Por que isso? Se o poder público não tomar a iniciativa de preservar essas áreas que são responsáveis pela produção de água, regulação climática, conforto térmico, a gente vai cada vez mais perder a capacidade de produzir esses recursos naturais e manter esse patrimônio ambiental preservado, que são extremamente importantes para a vida das pessoas na cidade. Então, então, existem várias iniciativas. É importante também dizer, porque existem vários problemas, vários desafios, tem muita coisa para fazer, Sim. mas tem muita coisa boa acontecendo. Que bom, foi bom você trazer essas informações, porque parece que a gente tá num limbo e nada tá sendo feito, sabe? Às vezes dá essa sensação. E aí você trazer essas ações que a prefeitura tá tomando alguma iniciativa, dá um pouco de esperança pra gente. E a gente poder compartilhar, né, Exato. essas informações com outras pessoas, né, para que todos tenham acesso realmente à informação, às Sim. opções que hoje o poder público disponibiliza, né, para a sociedade. Então é super importante. É muito legal isso. E, infelizmente, a gente tá caminhando pro final, mas... Bom, queria fazer outra questão. Eu tenho várias questões aqui, mas eu vou seguir o nosso roteiro como uma das últimas questões. A galera mais jovem, né? Os jovens que nascem no ambiente da agricultura familiar. Porque só um adendo aqui pro pessoal que está nos assistindo, que quem coloca alimento na mesa hoje das pessoas, das famílias, é a agricultura familiar em sua maior parte, né? Não é necessariamente o agronegócio que passa bastante na televisão. E aí foi muito interessante você trazer a importância da família, do trabalho da agricultura familiar aqui no podcast. E aí eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser de muitas pessoas. A galera que está nascendo nesse ambiente familiar, eles estão saindo muito, os jovens estão indo para a cidade. Você vem tendo contato com essa galera mais da agricultura familiar e você vê esses jovens saindo muito do campo rural, ou muitos ainda querem continuar o trabalho dos pais, dos seus avós, ali naquele território? Pô, Tiagão, uma pergunta muito pertinente também. Então, assim, no âmbito do meu trabalho, da minha atuação na cidade de São Paulo, a gente tem sofrido e visto essa dinâmica, né? Das pessoas não perpetuarem o legado familiar do pai, da mãe agricultor, do pai agricultor, da mãe agricultora, e irem para a cidade. E aí os incentivos, por exemplo, que projetos como esse da DESAMPA, o Semeando Negócios, o Sampa Mais Rural, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, PSA Mananciais, tem propiciado um regresso desses jovens para voltar a trabalhar com os negócios da família. E tem sido legal acompanhar. Inclusive, a gente tem um caso muito bacana, cara, que é de um agricultor de uma família tradicional japonesa, de imigrantes japoneses lá na zona sul da cidade de São Paulo, que é o Diego Matsumura, que é um jovem, e é muito legal ver o entusiasmo, o trabalho dele e o regresso dele. Ele tinha saído para trabalhar fora. Naturalmente, o pai e a mãe vão ficando cada vez mais numa situação de limitação física mesmo, até por estarem numa condição de idosos, né? E que não consegue ter mais a performance, a mesma atuação no campo, e que fica difícil gerir os negócios dessa forma, né? E ele foi um dos filhos que regressou, voltou, a partir de entender que ele precisaria perpetuar o legado da família, continuar produzindo. Eles produzem plantas ornamentais e hortaliças, e a gente recentemente ouviu um depoimento dele. Esse incentivo desses projetos traz um ânimo, né? Traz um gás a mais para poder a gente continuar.
E então a dinâmica atual, né? Claro que eu não posso falar a nível nacional, mas o que eu tenho acompanhado é que é uma dinâmica ainda instável. Tem muita gente saindo do campo para a cidade e você também tem uma dinâmica de regresso de alguns jovens que estão indo para a cidade, muitos buscando conhecimento, indo para as faculdades, para as universidades, indo para a academia e na academia, por exemplo, verificando, caramba, a questão ambiental é importante. Ainda fazendo não necessariamente um curso para se formar na área ambiental, mas ele consegue entender, sendo ele filho de agricultor e agricultora, que ele pode aplicar o conhecimento dele no negócio da família, né? Então a gente tem observado também, acompanhado essa dinâmica de regresso de jovens indo para o campo para aplicar tecnologia, eficiência, minimização de impactos ambientais, alta produtividade, mas com qualidade de vida no trabalho para quem trabalha nas propriedades. Então, muitas startups, né, de jovens surgiram, inclusive por projetos de aceleração também oferecidos por nós, né, que é o Green Sampa e o Vitec. Também são projetos da Prefeitura pela DESAMPA que possibilita o surgimento de novas tecnologias por startups que estão aplicando suas tecnologias para eficiência na produção agroecológica, tratamento de efluentes, técnicas de plantio e de irrigação com as suas startups. Então a gente tem tido uma dinâmica assim de mão dupla, né? Não está todo mundo voltando, mas também não está todo mundo indo. Mas a mão de obra do campo é o grande desafio do setor. Ainda é o grande desafio do setor, porque tem mais gente indo do que voltando, né? Compreendo. A gente precisa fazer com que os jovens voltem, as pessoas voltem para o campo e trazendo seus conhecimentos, a tecnologia e os conceitos necessários para se produzir com baixo impacto, né? Porque, como eu disse anteriormente, né? E você bem colocou quando você foi fazer sua viagem, não dá pra gente... dá pra plantar em larga escala, mas dá pra preservar também. Sim. Né? É isso, a gente tá falando de código florestal, né? Se a gente tivesse as reservas legais lá, tudo bonitinho, dando cada módulo rural, a gente já estaria com uma situação totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então é uma discussão que precisa permanentemente estar na pauta da sociedade civil, do poder público, precisa ser papo de podcast, precisa ser papo de boteco, precisa ser papo no dia a dia, a questão ambiental e como a reflexão, né? Da onde vem o alimento que eu estou consumindo? Né? As pessoas não param mais para pensar da onde vem a fruta que eu estou comendo, o alimento que foi preparado no restaurante, né? O insumo que eu comprei para produzir um alimento na minha casa. Da onde vem a minha água? Esse projeto que eu mencionei, o Rolê Agroecológico, a gente acompanhou, né? E foi interessante que eu acompanhei várias dessas visitas com as crianças. E aí eu perguntei até para uma das pessoas responsáveis pelo projeto, por que o sexto ano, né? Não, porque o sexto ano está num momento de formação muito importante. Ele está num divisor de águas da vida dele, né? Então, ele está entrando na pré-adolescência ali, então está numa fase de desenvolvimento que ele guarda, né, as informações. E aí, por isso, os seus anos estão visitando. E aí, você via a expressão de algumas crianças que nunca tinha visto uma cenoura na terra. Não, mas não vem na bandeja? Nunca nem relaram na terra, muitas vezes. Entendeu? Mas tinha umas experiências assim, cara, muito intrigantes, né? Assim, muito legal, porque... Mas assim, pra mim, natural. Eu sei que a cenoura vem da terra, mas a criança ficava assim, não, mas como assim? Não é possível, né? E não imaginava que a cenoura ficava dentro da terra, já ficava pendurada, né? Né? Então, assim, essa experiência das crianças ir lá, interagir com canteiro de horta, com a terra, com os insumos, com o miocárdio, sabe? Com as plantas, as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, as plantas nativas, foi muito interessante, cara. Caramba, que legal. E é um resgate mesmo que a gente precisa fazer a nível estadual, nacional,
global, sabe? E dentro de cada família também, né? Dentro de cada família, todo mundo se reconectar com a terra, sabe? Todo mundo precisa Sim. de pisar na terra. Pelo menos uma vez por dia, você tem que tirar o seu tênis e pisar na terra, cara. As pessoas precisam se reconectar com a energia da onde ela mesmo veio, que a gente veio tudo da terra. Exatamente. Legal. Bem, a gente vai se encaminhando então pro final, né? Ricardo, eu gostaria já de agradecer a sua, né, disponibilidade, o seu tempo, toda essa riqueza de conteúdo que você trouxe. Com certeza a gente vai estar compartilhando aí com a galera de casa, né, quem está nos assistindo, um conteúdo extremamente importante, né? Como você ressaltou, todo mundo tem que ter essa sabedoria, né? Do que é o meio ambiente, qual é a sua importância, como a gente precisa tratar o meio ambiente no nosso dia a dia. Thiagão? E é isso que o Lucas falou. Você que está aí nos assistindo, se puder nos seguir, compartilhar e divulgar, porque a informação que a gente traz aqui é de qualidade. Também gostaria muito de agradecer você de coração, Ricardo, que atravessou a cidade e agora vai atravessar para voltar para a Zona Sul. Pois é. E isso que o Lucas falou é muito importante, né? É muito interessante essa ideia de que nós estamos no meio ambiente e o quanto ao mesmo tempo também estamos muito afastados deles. Então é sempre interessante a gente trazer esse tipo de informação para as pessoas se conectarem, como você falou, de onde nós viemos, né? Todos nós viemos trabalhando, antes de mais nada, a terra, né? A agricultura, até chegar numa cidade de selva que nós vivemos hoje. Então, queria agradecer demais as informações que você trouxe. Acho que seria isso. Alguma coisa, Lucas? Fica aí um espaço agora para você poder se apresentar também, se quiser divulgar algum trabalho, algo que você acha que seja pertinente, interessante, fica à vontade, tá? Pô, Thiago, Lucas, agradeço muito o espaço do Giro de Ideias podcast e dizer que é uma iniciativa fantástica. A gente tem agora centenas de milhares de podcasts, né? E ainda poucos deles falando sobre meio ambiente, falando sobre cultura, falando sobre educação, falando sobre pessoas, né? E suas interações, e uma delas com o meio ambiente. Então eu fico feliz de estar aqui de alguma forma contribuindo. Espero ter performado aqui à altura, né, da expectativa de vocês, porque eu tenho observado quem passou por aqui antes também, foram pessoas formidáveis, e me colocar à disposição para novas discussões, novas reflexões, né, e eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, né, então aqui também, interagindo, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, a gente também aprende, né, a gente também consegue se alimentar e absorver conhecimento. Então vocês estão de parabéns. E eu acho que o recado que eu quero deixar para todo mundo é: meio ambiente, você faz parte dele. Então, entenda você como parte e não como algo distante, né? Para que a gente possa refletir todos os dias que nós podemos fazer muito por esse meio ambiente, né? E existem muitas pessoas fazendo coisas pelo meio ambiente. Muitas instituições, muitos movimentos, né? Então, ao mesmo tempo que tem muita gente jogando contra um lado, também tem muita gente jogando a favor, né? Não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas tem muita gente boa aí, trabalhando com ideias, colocando energia das suas vidas, né? Instituições, pessoas, grupos, coletivos, e que a gente tem que valorizar. Show. Obrigado mais uma vez. Bom, chegou a hora da gente fazer a nossa publi aqui, né? Sim, antes de finalizar. Bem, galera, você aí de casa que tá com o seu projeto e deseja tirar ele do papel, né? Iniciar um podcast, gravação de conteúdo, a gente super recomenda o OSPod Studio, aqui na região central de Osasco, toda a infraestrutura para você fazer a sua gravação, o pré também, né? A gente sempre tem aí uma troca de ideias bem legal com a galera daqui, o pós-gravação, os cortes, a edição.
Então fica aí o nosso agradecimento e a nossa indicação do OSPod Studio. Certo, Tiagão? Isso aí. Lembrando também que a estrutura é muito boa, os equipamentos de primeira qualidade. O Vai ter uma boa ar-condicionado experiência. sempre geladinho. Na geladeira. Excelente. OSPod Studio, galera. Valeu. E é isso, Ricardo. Obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui, certo, Tiagão? Obrigado, Lucas. Obrigado, Ricardo. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até.